Tá bom? Ah, e quem é o gráfico, né? Qual é o gráfico do arco seno hiperbólico, né? Falta só isso. O gráfico do arco seno hiperbólico, assim, lembrando, ó, tá? O seno hiperbólico, você já sabe qual é o gráfico. O seno hiperbólico, você já sabe qual é o x. Então, ó, o seno hiperbólico tem esse gráfico aqui, né? Faz assim, né? Ó. Então a inversa vai fazer assim. Então, esse é o gráfico do arco seno hiperbólico. Tá? Porque o gráfico tem que ser simétrico em relação. O gráfico da inversa é o simétrico do gráfico de F, ou é o reflexo do gráfico de F em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Tá? Tá aí. Hiperbólico. Entendido? Mas vai tudo para infinito. Vai tudo para infinito. Porque é de R na reta. Entendido? Tá? Tá aí. Agora, você analisar a função cosseno hiperbólico, ela não é injetiva, nem sobrejetiva. Olha aqui. Ó, como é tá aqui o 1. O cosseno hiperbólico não é uma parábola, tá? Só lembra, tá? E esse é o gráfico da função cosseno hiperbólico. Então você já vê de cara, né? Quer dizer, tanto graficamente como analiticamente, você já vê que a função cosseno hiperbólico, ela não é injetiva nem sobrejetiva. A função, vou botar aqui, ó, tá filmando aqui, a função cosseno hiperbólico não é o quê? Injetiva nem sobrejetiva. Uma coisa nem outra. Sobrejetiva. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, não é invertível. Logo, não é. Logo, cosseno hiperbólico não é invertível. Logo, cosseno hiperbólico não é invertível. Entretanto, se eu apagar isso aqui, ó, isso não é o gráfico, apagar esse lado, isso não é o gráfico da função cosseno hiperbólico. Mas é o gráfico de uma função, isso não é o gráfico do cosseno hiperbólico, mas é o gráfico de uma função invertível. Porque se você pegar, ó, a função
que eu vou chamar de I cos H, I de invertida, que vai do intervalo fechado, zero mais infinito, aonde? Porque o cosseno hiperbólico, ele mapeia o intervalo zero mais infinito fechado no intervalo 1 mais infinito fechado. A função que eu vou chamar I cos H, dada por I cos H de x, igual ao cosseno hiperbólico de x, qualquer que seja x maior que ou igual a zero, maior que ou igual a zero, essa função sim, ela é injetiva e é sobrejetiva. Essa função é injetiva e é o que? Sobrejetiva. Logo, ela é, aí cos H, ela é o que? Invertida. Aí a inversa dessa função é o que a literatura chama de função arco cosseno hiperbólico. O arco cosseno hiperbólico é a inversa dessa função aqui, com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação. Não é qualquer... não. Então vamos lá. Então vamos à definição. Tá? Então, definição. A função inversa, a função inversa da função I cos H, dessa função aqui, não é do cosseno hiperbólico, o cosseno hiperbólico não tem inversa. A função cosseno hiperbólica, ó, ela vai de R para R, ó. Então, cosseno hiperbólico, ela vai de R para R. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. Quem tem inversa é essa daqui, que usa o cosseno hiperbólico na sua lei de formação, mas é com esse domínio e esse contradomínio. Então a inversa dessa função aqui, ela é denominada, ela é chamada função arco cosseno hiperbólico. Arco cosseno hiperbólico. Sendo denotada por arco CH. Arco cos CH. E é evidente que ela vai de onde, ó? Ela vai do intervalo 1 mais infinito aonde? No intervalo 0 mais infinito. Tá? Domínio, né? O domínio dela é o contradomínio dessa e o contradomínio dela é o domínio dessa. E ela também é invertível. Tá? Então daí você tem. Daí você tem aquelas coisas. Quem é o I cos H do arco cosseno hiperbólico? Desculpe. Quem é o arco
cosseno hiperbólico de cosh de x. Ou seja, quem é o arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x. Isso é x, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Tá? Qualquer que seja x no domínio da I cos. Tá? Da I cos. Quem é o I cos H do arco cosseno hiperbólico de x? Quem é? É o cosseno hiperbólico, que é o cosseno hiperbólico, do arco cosseno hiperbólico em x. Quem é? É x, mas é x, qualquer que seja x, maior que ou igual a 1. Tá? Sintetizando, essas duas numa só. Dados. X maior que ou igual a 1 e y maior que ou igual a 0. O y é o arco cosseno hiperbólico de x, se somente se o x é quem? É I cos, ou seja, x é o cosseno hiperbólico de y. Tá? É nessa situação, viu? Para x maior ou igual a 1 e y maior ou igual a 0. Então você tem isso. Tá? O gráfico, já dá para fazer o gráfico, né? Porque se o gráfico da I cos é esse aqui, quem é o gráfico da sua inversa? O gráfico da sua inversa. Ó. Quem é o gráfico da sua inversa? Então, o gráfico da sua inversa é assim. Y, X, tá aqui o 1, né? Mudou, ó. Aqui, ó. Comparando com aqui. Então, o que é o gráfico da inversa? Faz isso. Esse aqui é o gráfico do arco cosseno hiperbólico. Tá? E repare que ela não tem derivada no 1. Por quê? É só você ver geometricamente. Qual é a reta tangente? Quem é a derivada da I cosseno 0? É 0. Porque o seno hiperbólico de 0 é 0. Então a reta tangente aqui ela é horizontal. Com isso você tem que a reta tangente aqui é vertical. Não tem coeficiente angular, a reta tangente não tem derivada. Tá certo? Só uma coisa aqui. Quem é o arco cosseno hiperbólico de 1, ó, só para lembrar. Quem é o arco cosseno hiperbólico de 1? É 0. Por quê? Pois o cosseno hiperbólico de 0 é 1, né? Agora vamos à derivada. A derivada é o seguinte, ó. Pegue x maior do que 1. Se você pegar x maior do que 1, a primeira conclusão é que o arco cosseno hiperbólico de x é maior do que 0. Dado x maior do que 1, o arco cosseno hiperbólico de x é maior do que 0. Logo, você tem o seguinte. A função I cos H, vou usar o teorema da função inversa. Quem é a F, à luz desse teorema? É a I cos H. A inversa é a arco cosseno hiperbólico
Não. Logo, aí, cosse hiperbólico, ela é diferenciável. Ela é diferenciável aonde? Em arc cosse hiperbólico de x e a derivada da f, a derivada da i cosse h, aonde? Em arco cosseno hiperbólico arc em arc cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x, que é quem, hein? Que é o seno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x, vai ser positivo. Porque como isso aqui é positivo, isso aqui vai ser positivo. Então, isso é positivo, é diferente de zero. Então eu posso usar o teorema da função inversa. Daí, pelo teorema da função inversa, a inversa da f, isto é, o arco cosseno hiperbólico é diferenciável em x, valendo. Aí eu vou continuar lá. A derivada da inversa da f, ou seja, a derivada do arco cosseno hiperbólico em x, Dessa vez não vai ter alguma relação entre hã? Não vai ter relação dessa vez entre arco seno hiperbólico e arco cosseno hiperbólico, né? Aí. Tá? Aí você vai ter, porque não tem a periodicidade, né? Aquele negócio não tem. Valendo o seguinte, a derivada da inversa da f, ou seja, a derivada do arco cosseno hiperbólico em x é 1 sobre a derivada da f, que é quem? Quem é a derivada da f? Seno hiperbólico aplicado em f é menos 1 de x. Aplicado em quem? Arco cosseno hiperbólico em x. Arco cosseno hiperbólico em x. Tá certo? Valeu. O que é que está dizendo isso aqui? A derivada da inversa da f em x é 1 sobre a derivada da f aplicada em f é menos 1 de x. É o teorema da função inversa. Agora, cosseno hiperbólico ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x é 1. Então, quem é o seno hiperbólico ao quadrado? É o cosseno hiperbólico ao quadrado mais 1. Então, o seno hiperbólico ao quadrado é mais ou menos a raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado mais 1. Mas não tem menos não, sabe por quê? É mais mesmo, porque o arco cosseno hiperbólico é, o arco cosseno hiperbólico é positivo. E se o arco seno hiperbólico é positivo, o seno hiperbólico disso é um número positivo. Então isso aqui fica o quê? Fica 1, tá? Sobre a raiz quadrada de quem? Vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de quem? Cosseno hiperbólico ao quadrado do arco cosseno hiperbólico em x. Ou seja, vai ficar menos 1, né? Vai ficar cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x
Tudo isso o quê? Ao quadrado menos 1. Tá? Mas o cosseno hiperbólico do A, cosseno hiperbólico em x, se o x é... Ó, repare, ó, o x ele é o quê? Maior que ou igual a 1. Então isso aqui é x. Então isso aqui dá 1. E não tem mais ou menos, por quê? Porque isso aqui é positivo. Então o seno hiperbólico disso é positivo. Então não tem menos, não, é mais. Então isso aqui dá o quê? Dá 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então qual a leitura que se faz daqui até aqui? Ó? É que para todo x maior do que 1, o arco cosseno hiperbólico é diferenciável em x e valer essa fórmula da derivação. Ou seja, você tem o seguinte. Pronto, encerra, começa outra.